Olá, super vendedores, tudo bem? Antes da gente começar o nosso episódio do Papo de Vendedor, eu tenho um recado muito importante para você. Estamos na reta final do prêmio Melhores Podcasts do Brasil e nós precisamos do seu voto para ganharmos essa competição. Exatamente. O seu voto pode ser decisivo para nós levantarmos o caneco. Esse caneco é meu, é do Dani, é seu também, você que escuta os nossos episódios. Quero muito a sua ajuda. Para nos ajudar, clique no link que acompanha esse conteúdo, você vai colocar o seu melhor e-mail e se você já não tiver votado, você vai fazer um rápido cadastro. Depois de ter feito esse cadastro, você vai conseguir votar. Clica na categoria Comunicação, Marketing, Vendas, encontra o Papo de Vendedor e clica em votar. Não se esqueça em clicar no botãozinho vermelho ali de encerrar a votação para o seu voto ser válido, para ele ser autenticado pela plataforma. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode fazer esse processo de votação uma vez por dia. E aí sim você vai ajudar a gente a levantar esse caneco e nós vamos comemorar junto. Tamo junto? Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Reunião boa de vendas não é que você não fala não é que você conseguiu, contornei tudo que ele perguntou, falei que dava tudo, ele vai, não é essa a boa reunião. Você vai ser amassado por algum concorrente que vai ter uma forma de entrega de valor mais simples, com POCs, com MVPs, com amostragem, com uma penetração mais distribuída nas pessoas que estão na ponta da operação de uma empresa. Tem atendimento inteligente, tem qualificação inteligente, tem reunião que é pré-montada, tem pitch que é pré-montado, tem geração de rapport com base no comportamento do seu lead que ele consultou online. Tem muita coisa que está acontecendo. Uma IA pode pegar uma quantidade de dados imensamente imensa e pode começar a identificar padrões para dar sugestão de ação de vendedor, onde o vendedor nunca conseguiria identificar um padrão por conta própria. Tem essa tendência que a SDR vai ganhar muito dinheiro, porque esses SDRs que se tornarem autoridade naquilo que... Quanto que vale a contratação de um cara que gera para você 50 leads por post? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre as 3 habilidades que todo vendedor precisa desenvolver para ter sucesso na nossa profissão pelos próximos anos, meu amigo. Importante, hein? É isso aí. Vamos falar dessas habilidades, mas antes da gente começar, né? Se você está assistindo o nosso episódio no YouTube, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você estiver escutando no Spotify, clica na marquinha Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e já clica no botão assinar. É gratuito, pode ficar despreocupado, né, Dani? Exatamente. E quem tá nessa tela faz o quê? Vai no classificar, clica ali e dá 5 estrelinhas pro nosso programa. Muito bom. Se você está escutando no Apple Podcast, no Amazon Music ou em qualquer outro agregador de podcast, a mecânica funciona a mesma. O lance é você não perder nenhum conteúdo para manter o seu machado sempre afiado, certo, Dani? É isso aí. E hoje, para falar sobre esse tema, né, vamos falar do futuro, né? A gente trouxe um convidado mega especial. Otávio, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Obrigado, Lê. Obrigado, Dani. É um prazer estar com vocês. O pessoal também aí que está me escutando, me vendo. Prazer. Para quem não me conhece, sou o Otávio. E só em menos de um minuto, minha história muito rapidinho. Eu fui, na verdade, um empreendedor. Tentei abrir uma empresa na faculdade, esse foi o início da minha carreira, consegui quebrar essa empresa, aí eu aprendi bastante, falei, vou abrir a segunda e agora com todo o aprendizado vou acertar, né? Eu quebrei a segunda empresa de novo, aí fui para a terceira, que é onde eu tô até hoje, tô há 10 anos trabalhando com vendas, então eu vendo um sistema de venda para vendedores, eu comercializo CRM, converso com muito gestor comercial, então acho que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui hoje do que eu escuto como tendência. A gente escuta muito gestor comercial de muito segmento, então a gente acaba aprendendo bastante. A ideia é trazer um pouquinho dessa visão, ver se dá para trazer conhecimento para a galera e agregar. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. Mas eu tô preocupado, cara, porque você não falou o nome da empresa. Ah, é verdade, tem que falar? Pode falar, né? É importante. Eu trabalho na Plumes, galera. Plumes
é uma empresa de CRM. Então, na verdade, a gente se tornou a maior empresa de CRM latino-americana. Faltou só esse detalhe importante aí, Lê. Boa. Detalhe pequeno. Detalhezinho. Muito bom. Lembrando que a Plume CRM é patrocinador oficial aqui do Papo do Empreendedor. E para inteirar aqui o convite, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para você conhecer a ferramenta, para você agendar uma reunião com o time do Otávio, para você conhecer a ferramenta e entender como o Plume CRM pode te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro, porque não é só fazer gestão de oportunidade, é principalmente fazer gestão de relacionamento com a sua carteira de clientes. Eu e o Dani, a gente tá usando o Plumes, a gente tá, cara, cada dia uma novidade na ferramenta, a gente tá encantado, né, Dani? Exatamente, Dani. Então fica o convite para você agendar uma reunião com o time do Otávio, depois você vai mandar lá no @ dele, lá no Instagram, ou no LinkedIn, ele vai compartilhar aqui o feedback real oficial para ele, certo, Otávio? É isso aí, pessoal. Então, o Octávio Garbi, quem quiser me encontrar, Instagram é igual ao LinkedIn. Tá mais convidado aí para uma apresentação personalizada de 30 minutos. A gente explica como é que a gente vai aumentar seus resultados de vendas aí com a nossa tecnologia. Isso aí, Lê. Muito bom, muito bom. E aí, cara, pra gente entrar na nossa pauta principal aqui, eu queria perguntar, assim, pra gente aquecer, né? É um assunto bem interessante. Na sua visão, quais são as principais tendências para nossa profissão, para a profissão de vendas, quando a gente olha para um horizonte de anos à frente? Sei lá, 5, 10 anos, o que você tem visto aí, cara? Eu acho que os vendedores não vão sumir, como alguns estão falando. Tipo, IA vai substituir a gente, aí já vai fazendo outro curso. Eu acho que não. Eu acho que vendedor consultivo é uma das profissões menos ameaçadas por IA, para falar a verdade. Só que eu acho que IA vai transformar nossas carreiras. Porque, principalmente os nossos dia a dia, porque ela vai mudar muito como a gente faz as coisas. Ela vai trazer mais produtividade para uma série de coisas. Ela vai mudar o nosso processo de algumas formas também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso. Só que eu acho que a habilidade que eu vejo, habilidade não, mas tendência que eu enxergo, é que o novo comprador ele tem uma versão a risco muito crescente. Então, o novo comprador, ele gosta de pegar na mão, ele gosta de, a gente olha no Instagram os pratos para entrar no restaurante, a gente tem muita confiança na nossa intuição, a gente gosta de se informar, a gente gosta de tomar uma decisão e chegar a uma conclusão com base nos nossos estudos. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar a esse novo comprador. Ele nem gosta tanto de falar com vendedor tradicionais como era o caso de antigamente. Então isso também mudou. O vendedor padrão ele não vai atender mais o novo comprador, que é uma pessoa mais informada, que é uma pessoa que tem muita confiança e intuição, que é uma pessoa que tem aversão a risco, que é uma pessoa que quer aprender de verdade e quer ter uma experiência tão personalizada quanto no B2C. Não adianta a gente ser o vendedor de sorrir amarelo e decorar pitches, que não vai mais colar. Então, acho que eu enxergo essas como algumas das principais mudanças que a gente vai encarar, sabe? Tá. E quando a gente olha pro... Você falou assim, o vendedor ele vai ser cada vez mais consultivo, né? Você acha que ele vai ser cada vez mais especialista naquilo que ele vende? Por exemplo, você vai ter um cara que tem profundidade naquilo que ele trabalha, mas a ponto não só dele conhecer, por exemplo, a ferramenta que ele vende, mas de conhecer, por exemplo, o nicho de mercado daquele cliente. Você acredita que os vendedores vão ter mais ao invés de ele vender para vários nichos, ele vai se concentrar mais em ele vai ser mais profundo naquele mercado que o cara atua? É engraçado que a gente, hoje a área de, se você juntar vendas, pós-venda, que é o sucesso do cliente, tudo, marketing, dão quase 70 pessoas hoje na Plumes. Tá. E a gente teve muito vendedor que passou por lá, vendedora, né? E a gente identificou alguns padrões entre os vendedores de alta performance e os de que não conseguiram entregar o que a gente esperava. Tá. Claro que eu tô falando da Plumes, né, pessoal? Assim, a experiência que eu tenho, então talvez isso não seja representativo para todo mundo. Mas no nosso caso, os que mais performavam, eles eram assíduos por conhecimento do produto e entrega de sucesso. E uma característica em comum dos que não performavam era o vício em estudar pura e isoladamente vendas. E olha que estranho, porque assim, eu não estou dizendo que estudar vendas não é importante. Pô, eu leio muito sobre vendas, eu estudo vendas o tempo todo. Eu estou querendo dizer quando você foca tanto em vendas que você esquece de focar no core do que você vende. Então, na verdade, lógico que estudar vendas é importante, mas claro, eu acho que estudar vendas tem uma premissa que é você ser um super especialista no que você comercializa. Então, as pessoas que mais entregaram foram as pessoas que estavam assíduas em busca de conhecimento
do core do que a gente comercializa, do para quem a gente comercializa, do porquê, dos problemas que a gente resolve, de como a gente resolve, das premissas, das ameaças que existem. Então, virar realmente um professor. Muito antes de pensar em vender bem. Vender bem vai ser uma consequência de você ser um bom vendedor naquilo, um bom professor naquilo que você está vendendo. Então, sim, eu acho que é uma super hipertendência vendedores serem especialistas de verdade, né? Não aquele, decorei as informações básicas e decorei... Não. Especialista de verdade, que tem um conhecimento bem profundo e que entra na empresa e fica meses colado na área de pós-vendas até entender como é que é a real entrega de sucesso daquilo e o que a gente está resolvendo e por quê de verdade. Aí, esses vão sair da curva para mim, essa é a minha visão. É interessante, né? Porque você fala, o cara tem que conhecer o produto, né? Aí eu falei, o cara tem que conhecer o mercado, porque se você tá conversando com um cliente que você entende o tanto quanto ele do mercado dele, né? O cara fala assim, peraí, eu tô trocando com alguém, né? Que você falou, ele me ensina sobre a ferramenta, mas ele conhece aquilo que eu vendo, ele conhece os meus concorrentes, ele conhece, sei lá, o mercado que ele atua, que eu atuo, ele conhece o que o meu cliente faz com o meu produto. A conversa fica mais interessante, né, Dani? É o que o Otávio falou, né? Os compradores estão cada vez mais avessos a risco. Se você conversa com alguém que parece não entender profundamente sobre alguma coisa, seu nível de segurança nessa pessoa é menor. Né? Se a pessoa se mostra um especialista, o seu nível de segurança nessa pessoa tende a ser maior. Né? Se o vendedor se mostra mais especialista nesse nicho do que o próprio cliente, ele se torna um professor, se torna um mentor, e aí o cliente busca nele a referência do que fazer. Aí o jogo inverte. Né? Você tem dentro do vendedor uma pessoa que está educando e que está ajudando ele a chegar onde ele precisa, porque ele não sabe. Ele percebe que o vendedor sabe mais do que ele. Aí o negócio fica bonito pro vendedor, né? Porque hoje numa terra onde, né, tem tanto conhecimento sendo propagado, né, tanto vídeo entrando no YouTube, tanto post dentro do Instagram, tanto TikTok. Né? Eu vi uma estatística do TikTok, eu não lembro quantas 1000 horas por minuto que sobe dentro da ferramenta, usando o TikTok como apenas uma referência, tá? Talvez não se aplique na nossa audiência mesmo, né? Hoje tem muita informação e aí pouca profundidade, parece que tá todo mundo nadando numa piscina de 3 centímetros de profundidade, né? Então quando você conhece alguém que de fato tem profundidade naquilo que vende, aquela pessoa ela é lembrada com mais rapidez do que os concorrentes, né, do que os outros players, né? Sem dúvida. E a gente vê muito na prática isso que o Dani falou acontecendo, o cliente ele começa a entregar a decisão na sua mão se ele repara que você entende muito mais o assunto que ele e se você consegue conquistar a confiança dele não é conquistar confiança a nível de como eu confio no meu irmão ou no meu namorado, não é isso, mas é conquistar confiança a nível de ter certeza que ele está conversando com uma pessoa genuinamente interessada em ajudá-lo, que não está escondendo nada. Então acho que um vendedor, essa consultividade vai depender de um casamento do conhecimento técnico com habilidades de você conseguir conquistar confiança, que geralmente gira em torno de comunicação de transparência, que é entusiasmo na resolução do problema do cliente, que é prazer por estar ali, que é sorrir no volume certo, que é mencionar o nome das pessoas com a frequência certa, que é mostrar que a gente está animado e interessado em resolver de fato o problema daquele cliente, além, claro, de tem os saquezinhos, tem auto-objeção, né? O vendedor bom não tem medo de falar não. Então muita gente, não é a reunião boa de vendas, não é que você não fala não é que você conseguiu, contornei tudo que ele perguntou, falei que dava tudo, e ele vai, não é essa a boa reunião. A boa reunião é que, assim, a gente inclusive faz questão de falar não. É um hackzinho que a gente tem de dar um jeito de falar não nos primeiros 10 minutos de vendas, porque você vai ver na feição do seu cliente que instantaneamente, quando você fala um não, ele automaticamente vira uma chavinha mental de meu Deus, você não tem medo de falar não, que graças a Deus, tô conversando com uma pessoa que tá aqui para me ajudar, não para entuchar um produto em mim, a partir de agora os meus sims têm mais credibilidade, porque você não tem medo de falar não, então nem que você tenha que eu não tô prometendo tudo. Eu já parto do pressuposto que eu não tô prometendo coisa que eu não entrego. Exato. E a conquista de confiança, se você casar esses dois, pessoal, assim, se você juntar a conquista de confiança com esse conhecimento técnico,
você vai ter uma arma muito poderosa de venda, sabe? Muito, muito mais importante que muita coisa que as pessoas dão muito valor, como, por exemplo, falar muito bonito. Não falar muito bonito não está relacionado com você vender muito bem. Tem muito profissional de pós-venda. Quem nunca conhece a história do profissional de pós-vendas que veio para vendas e foi o que mais vendeu e bateu o sexo? A história é muito clara, em indústria, a gente trabalha com muita indústria e muito frequentemente acontece isso. Pega uma pessoa do pós, que é lá escondidinha, não é a que se veste melhor, não tá nos padrões sociais de beleza, não é a que fala mais bonito, vai para vendas e quebra tudo. Porque sabe tudo. E não tem medo de falar não, e tem um viés de uma postura de pós-vendas tão consultiva e tão focada em resolução de problema do cliente, que esse cara ele destoa do vendedor padrão, que é esse que... beleza, não deve ser novidade para você que está ouvindo isso, estuda vendas, mas não é a realidade do mercado tradicional ainda. A gente lida com indústrias de interior, o mercado tradicional ainda está na postura de vendedor padrão, antigão, de maleta, sorriso amarelo e gravata e uhul, é tudo feliz e eu sou a melhor coisa de ver na sua vida. Ainda tá aí, tá? Existe, né? Muito, a gente vê muito. Às vezes a gente fica numa bolha, né, Otávio? Pô, caramba. Né? E é legal a gente quebrar essa bolha, furar essa bolha e ir para esses mercados e encontrar esses profissionais, porque eles existem, né, cara? Com certeza, cara. Eles existem e mesmo com a internet... Eu peguei aqui 2 vezes você falando de pós-venda, cara. Uhum. Eu queria pegar esse gancho aqui, do tipo assim, pô, por que o amigo ouvinte, ele tem que se preocupar com o pós-venda na sua visão? Boa. Eu acho que é legal responder essa pergunta assim, tudo gira em torno da entrega de sucesso. Então começa por aí. Eu acho que o vendedor que ignora o pós-vendas, ele já está trabalhando numa empresa que, por mais que você venda bem, o sucesso dela está comprometido porque não é sustentável. Agora, o profissional de vendas, ele está se parecendo mais com um profissional de pós-vendas. Uhum. A figura está se assemelhando mais. E isso vai acontecer mais e mais entre vendedores de boa performance. Tá. De novo, porque quando você tá com essa postura e com esse nível de conhecimento técnico, com essa conquista de confiança que a gente está trazendo aqui, você não se parece com um vendedor clássico. Por exemplo, você pega alguém de mercado tradicional, tipo meu pai, que é vendedor, ele vende desde 1970. Tá. Ele não conhece a figura, ele não acredita que eu sou vendedor. Porque a forma que eu estou me falando com vocês agora é a forma como eu converso com um lead, por exemplo. Tá. Só que isso não é tradicional, esse não é o formato padrão para eles. Entendi. Não tá tudo bem ser a gente mesmo, e ser natural, e ser transparente, e falar não, e comunicar dessa forma. Não, tem que ser showman. Olha só, cara. E não é sobre isso. Então, bons vendedores, se você conhecer eles e começar a conversar com eles, dificilmente alguém do mercado tradicional vai dizer que está conversando com um vendedor. Ele vai achar que ele está conversando com alguém, uma das pessoas que mais entende da solução, um dos especialistas mais pesados que aquela empresa tem para o fornecimento da solução delas. Tá, entendi. Então, o lance de pós-venda não é só o vendedor fazer o pós-venda, é ele entender o que acontece com o cliente usando a solução que ele vendeu. Sim, e se parecer com exatamente, usando a solução que ele vendeu e adotando uma postura cada vez mais parecida com eles. A escola de vendas, os outros vendedores são importantes, só que a principal escola do vendedor para mim são os melhores profissionais de pós-vendas. Primeiro. Depois, de novo, né? Se você só tiver conhecimento técnico, você vai abrir mão de muito conhecimento importante em venda. Você tem que saber. Muito resultado. Com muita certeza. Conversão. Com certeza. Você tem que ter conhecimento de venda, você é obrigado a estudar venda, você tem que conhecer. Mas, para mim, de novo, para mim, premissa é primeiro pós. Primeiro entrega de sucesso. Aí você pode ler sobre gatilho mental, aprender as siglas que você quiser, ler os best-sellers que você quiser. Mas primeiro, você é um monstro naquilo que você entrega. Aí pode ler os livros, aí nada de braçada em técnica de venda, que vai dar certo. É uma visão diferente, né? É preocupado com o resultado, né? É preocupado com o resultado do cliente. Do cliente. Né? E como é feita a transformação, né? O que acontece depois que você compra. Né? Ajudar o cliente na jornada, não até o sim, né? Mas do sim até o resultado, né, Otávio? Ele usando a ferramenta, ele participando do treinamento, usando o carro que ele comprou. Eu entendi. É um lugar onde você pega mais depoimento, né? É um lugar onde você já sabe quais vão ser as principais dificuldades do cliente nos primeiros
meses de utilização, né? Que você vai conseguir pegar na mão do cara e ajudar ele a chegar no resultado. Né? Às vezes, assim, nem sempre a gente consegue fazer o acompanhamento do cliente depois, mas o cliente, desde o primeiro contato que ele tem com a gente, a impressão que a gente quer que ele tenha é que ele já está conversando com pessoas focadas na entrega de sucesso para ele. Inclusive, uma outra tendência de venda importantíssima, muito, muito importante mesmo, é que áreas de vendas que vão ser um ponto fora da curva, vão sobressair, são áreas de vendas que vão trazer ainda para o momento de venda a entrega de valor para o cliente. Então, uma contratendência em vendas são contratos grandes, pesados, caros, com implementações demoradas, com alto risco, que você depende de uma implementação do C-Level. Você vai ser amassado por algum concorrente que vai ter uma forma de entrega de valor mais simples, com POCs, com MVPs, com amostragem, com uma penetração mais distribuída nas pessoas que estão na ponta da operação de uma empresa, que já começam a usufruir da entrega de valor do produto, e quando chega num C-Level, num gerente ou diretor, alguém que decide, aquela solução já está entregando valor faz tempo. E o seu concorrente ou você está lá com uma proposta caríssima, tentando uma reunião com quem caneta. É importante encontrar a pessoa que assina, mas cada vez vai ser um pouco menos. A decisão está se descentralizando. Hoje existe uma tendência para se horizontalizar e para se disseminar um pouco mais a decisão. Antigamente a cultura era mais do eu que decido e cala a boca ou vai embora daqui. Não é mais tanto assim. Hoje as pessoas, líderes, né? Tem muito papo do líder versus chefe. Isso não tem 10 anos, tem 20, que já está vindo. Assim, essa tendência de cada vez mais os influenciadores, eles são escutados, e essas pessoas da base, gerentes e outras pessoas dentro da empresa lá de quem decide, a gente tem que valorizar elas também, porque a decisão vai se descentralizar. Tecnologia, por exemplo, quem comprava tecnologia antigamente era a área de TI. Hoje quem compra tecnologia é a área que tem a demanda, que tem aquela dor que ela está necessitando, ela precisa adquirir a tecnologia, e essa própria área começa a buscar essa tecnologia, e claro, né, ferramentas que disponibilizam, no caso de software, disponibilizam trials gratuitos, uma forma de entrega de valor mais rápida, elas vão sair muito mais à frente de empresas que vão ter contratões, implementações demoradas e caras. Eu posso sair testando sem ter que pedir para ninguém, né? Exatamente. Interessante, cara. Mas isso também acaba trazendo uma readequação total do processo de vendas, né? Total. Porque, por exemplo, você citou POC, né? Prova de conceito. Eu não sei até que ponto o amigo ouvinte está familiarizado com isso, mas dentro de um processo de venda complexo, às vezes você precisa fazer uma prova de conceito oficial dentro da empresa, né, Dani? Para aquela área específica validar o funcionamento daquela ferramenta ou daquele serviço que vai ser feito para que seja mitigado qualquer tipo de risco na tomada de decisão. Exato. Não são todos os negócios que vão ter essa característica. São negócios, assim, mas eles vão mais longe do que parece, porque se você pensa, por exemplo, em serviços B2B, ou se você pensa em bens de capital como máquinas, ou se você pensa em software, tudo isso existem formas de você trazer uma fração da entrega de valor ainda para o momento de venda. Como, por exemplo, pode ser nem que seja uma amostragem, uma máquina trabalhando por um período determinado para comprovar uma eficiência maior. Só que vai ser difícil combater empresas que, mesmo sem uma presença de marca forte, trabalham com redução de risco. Exatamente como você falou. Porque é uma tendência, assim, o comprador não quer risco. Então, o fornecedor que me trouxer mais garantia de sucesso, a garantia de sucesso, essa redução de risco na escolha dele, ela compensa, por exemplo, uma falta de marca, porque marca grande se apoia geralmente no poder da própria marca para que reduza risco. Fala, inclusive tem até esse argumento do vendedor de marca grande, né? Se você me escolher a ideia errada, você não vai ser demitido porque você escolheu a maior. Isso é clássico de vendedor de marca grande. Agora, se você escolher eles que ninguém conhece a marca, a culpa vai ser sua e aí você vai ter que se virar depois internamente, né? Você vai ter que falar qual foi o critério utilizado, né? Vai. Agora, se você me escolher, aí tá tudo bem. Então essa é uma guerra sempre. Opção, o melhor produto contra a opção mais segura. E uma forma de você sair disso e conseguir esse pedido é trabalhar com redução de risco. Trabalhar com... Não é fácil, tá? Não é fácil. Por exemplo, no nosso caso, realmente o software precisa de implementação. Uma máquina, uma seladora que sela sacos de ração precisa ser implementada numa indústria. Mas a gente pode ser criativo. O cliente ele não quer mais a cláusula de contrato só que fala que ele pode cancelar sem multa, ele pode parar a hora que ele quiser. O cliente quer não perder tempo. O problema não é o investimento que ele fez no projeto que ele vai ter a grana de volta. O problema são
passar vários meses de instalação de uma vedadora, de um saco de ração que não está funcionando, e ele perdeu milhões e não milhares por causa daquela falta de performance ou atraso do projeto. Fora a bagunça, né? Internamente. Quando você fizer, não tem risco nenhum, é de graça a ferramenta. Mas, puta, tem que treinar todo mundo, as pessoas começam a usar, daí o negócio começa a não funcionar, você tem que trocar de novo. Exato. Né? Puxa, o desgaste que isso gera internamente é bem grande, né? Exatamente. Agora eu quero trazer um assunto aqui que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que é inteligência artificial. Né? Eu comentei com você que, na minha visão, existe muito barulho, né? É uma coisa que está muito na moda, pelo menos na data de publicação desse podcast. Pode ser que o amigo ouvinte do futuro, né, daqui 2, 3 anos, eu falo assim, putz, os caras estavam viajando, não sei, né? Mas eu acho que é algo que veio e que a gente vai precisar se adaptar, tal, de repente, como veio o computador, sei lá, 40, 50 anos atrás. Cara, eu queria ouvir você, na tua visão, qual é o impacto que a inteligência artificial vai causar no profissional de vendas, nas vendas, olhando para 5, 10 anos ali nesse horizonte? 5 a 10 anos. É a hiperpersonalização, só que em escala. Porque hoje, ou você personaliza ou você escala. A IA vai ser personalize e escale. Porque ela vai conseguir... É que ninguém traz isso para a prática. Todo mundo fala isso, mas ninguém exemplifica. Eu vou exemplificar. Boa. O que é personalizar em escala? Vamos pegar uma empresa que faz venda transacional. Venda transacional é uma venda mais complicada, não é aquela venda consultiva, geralmente muito comum em bens de consumo, cosméticos, vestuário, alimentício. O vendedor geralmente tem uma carteira de clientes e tira pedidos para repor lá o alimento, sei lá. Uma IA pode pegar uma quantidade de dados imensamente imensa e pode começar a identificar padrões para dar sugestão de ação de vendedor, onde o vendedor nunca conseguiria identificar um padrão por conta própria. Porque a IA vai falar que quem compra esse produto também compra esse, quando a época do ano é essa, então existe uma sazonalidade que impede a venda do produto. Então, esse tipo de padrão é muito difícil de você chegar nele. Tem BI, tem cientista de dados que pode encontrar, mas uma IA vai facilitar muito isso. Então, vai sugerir para o vendedor ação na hora certa. Ou, por exemplo, montando uma proposta comercial, qual que é a combinação de produtos ou condições que faria sentido oferecer para aquele cliente, considerando padrões ou clusterizações que eu já encontrei na sua carteira e no padrão de consumo de clientes que se parecem com esse. Então, esse é um exemplo de personalização no caso de vendas transacionais. Para vendas mais consultivas, como é o caso de quem tem venda mais trabalhada e você tem que educar o seu cliente, você deve ter um ciclo de venda maior, um ticket maior também. Aí, a personalização em escala ela já vem para ajudar o vendedor, ao longo do processo de venda, ele conseguir criar e personalizar de uma forma muito mais veloz, como, por exemplo, uma apresentação que ele tem que fazer para aquela empresa com um pitch específico para aquele cenário daquele cara. Pô, hoje tem IA fazendo apresentação, não sei se vocês já viram, mas é um negócio... Fica maravilhosa a apresentação. É assim, linda. E aí você pode depois editar tudo. E aí você perde 6 minutos para fazer uma apresentação fantástica que você vai fazer lá pro dono da empresa. Lógico que você já se preparou e já tem lá os pontos que você quer defender, a forma que você vai defender o seu ROI. Mas vem uma apresentação incrível em cima daquilo. Então, quer dizer, a leitura do histórico de interação para te propor duas ações diferentes com base no histórico de interação. Então, esse tipo de IA, ao longo do processo de venda consultiva, vai dar para o vendedor a possibilidade dele oferecer uma experiência para cada cliente como se ela fosse única. Se 2 clientes de um vendedor conversarem daqui 5 a 10 anos, eu tenho a impressão que os 2 clientes não vão reconhecer esse mesmo vendedor como o mesmo processo. Hoje é assim, ele veio aqui, né, ele deu os argumentos, né, ele te apresentou o software assim, né, ele te deu a proposta assim, né, negociou assim. Eu acho que em 5 a 10 anos não vai ser assim. Eu acho que vai ser diferente. Ele apresentou um material diferente, ele apresentou o sistema de uma forma diferente, ou a máquina, ou o serviço, ou não sei o que vocês comercializam, mas apresentou a solução de uma forma diferente, ele negociou de uma forma diferente, a proposta era diferente. Eu acho que o processo ele vai ser muito moldado e tailor-made de acordo com o cliente. Sabe o que ia ser irado, cara? Você já assistiu o Homem de Ferro? Já. O primeiro, que ele tem, como é que é o nome do assistente dele? Ele chega no hangar dele ali, ele troca ideia. Jarvis. Me sopraram aqui. Jarvis. Ia ser muito louco se todo vendedor tivesse a sua Jarvis, né?
Tipo, eu tô conversando com o Otávio numa call aqui, ela tá, ouvindo a nossa call e tal, e falando, Falando coisa. Ó, ele tá desinteressado, ele tá olhando muito pro lado aqui, puxa esse assunto aqui, porque eu vi na rede social dele que no final de semana ele fez tal coisa, assim, sabe? Uma coisa meio que... ali eu conversando... Entendeu o que eu tô falando? Tipo, Sim. eu consegui criar conexões que, em tese, seriam conexões que eu precisaria estar muito envolvido, né? Muito personalizado na conversa, no contexto de quem é a pessoa e o que eu tenho que fazer nessa reunião para levar para uma próxima etapa do processo. Eu acho que isso seria uma coisa bem interessante, assim, da gente ter isso, mas de uma forma sempre legal, né? De uma forma que pudesse ajudar, de fato, o vendedor, né? É isso aí. Seria sensacional, né, Lê? Porra. Porque hoje você faz a pergunta, né, e a inteligência responde. Exatamente. Né? Se ela pudesse te dar insumo, exatamente, né, meio que em tempo real, o negócio começa a mudar de figura. Porque imagina, nesse contexto, estou fazendo uma call com o Otávio, quero vender para ele algum serviço. Só que eu conheço só o Otávio do mercado dele. Mas eu tenho plugado, né, assim, ouvindo a nossa call, uma inteligência artificial que tem o contexto do mercado dele e conhece os concorrentes dele muito melhor que eu, e ela fica, né, trazendo para mim perguntas para gerar o quê? Gerar conexão do tipo assim, puta, meu cara... Ó, dá um exemplo, vem ali na inteligência, ó, pergunta sobre o fato X que aconteceu há 2 anos no mercado. Aí se eu faço essa pergunta pra ele, ele fala assim, puto, o Leandro sabe o que ele tá falando, cara, ele é ultra especialista nisso aqui. Então a gente vai trocando ideia e eu vou vendo informação aqui. Enfim, eu acho que isso seria um uso apropriado de IA no contexto de vendas, né, cara? Sim. Fora a facilidade de levar dado pro CRM. E depois, que tem 2 formas, né? Tem o levar dado pro CRM, que a IA vai facilitar, e tem o processamento de dados do CRM para gerar insights, que é um outro uso da IA. Muita gente tá olhando para esse segundo já. Tá. Só que não é hora ainda de olhar para o segundo para muita gente, porque os dados do CRM, em enorme maioria das vezes, não são confiáveis ainda. Tá. E Tá se preenchido você... de qualquer jeito. Então não adianta você... nossa, eu comprei um CRM que tem uma ferramenta que toma uma decisão sozinha. E você vai ver os dados no qual essa inteligência se embasa, e não são dados que são verídicos. O desafio do CRM, ele ainda não está no deixa um IA tomar decisões sozinhas. O desafio do CRM, quando a gente está falando de IA, ainda está no vamos usar a IA a nosso favor para o CRM seja devidamente alimentado com todas as informações que a gente precisa, para aí a gente começar a pensar em uma outra IA que vai te trazer insights, enfim, né? Principalmente em venda consultiva. Porque assim, venda transacional, quem vende coisa mais... aí vem do RP o pedido, são fatos. É o cliente, o CNPJ, o faturamento, as quantidades, o desconto, são dados reais e a IA pode trabalhar com aquilo. Em venda consultiva, que é o pipeline, será que o vendedor entrou para falar que ele conversou com o Lucas e que ele vai retornar na quarta que vem para Sandra, que é a sócia dele? Então não são coisas operacionais, são coisas estratégicas. O operacional é emitir proposta, pedido, comissionar, fim. O estratégico é, deixa eu entrar lá, deixa eu anotar, deixa eu pôr a tarefa, deixa eu fazer um follow-up. E essa parte, a IA está ajudando muito. Assistentes de conferência, assistente de WhatsApp, também se abre o seu WhatsApp, manda um áudio. Tô saindo do cliente, ele falou que não sei o que, e bom, a ferramenta já lança lá. Então, esse tipo de inteligência vai ajudar muito. Porque elas são ferramentas, né? São. Imagina 20 anos atrás, como é que era feito a gestão de relacionamento com o cliente, o CRM. Né? Eu lembro do meu avô, uma porra de um fichário, plá, 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 plá. Hoje eu vou naquela rota ali, Piracicaba, eu vou visitar esse. Pegavam umas fichinhas. Umas fichinhas com um cartão e tudo mais, e ele ia. E aí ele lembrava tudo de cabeça, o nome da filha, o nome da neta, e daqui a pouco tava sentado no chão brincando com a criança, 20 minutos depois tava tirando pedido do cliente. Eu tô falando de 20 anos atrás, num contexto que não tinha rede social, que não tinha uma série de inputs que a gente tem na nossa cabeça hoje, enquanto a gente tá no elevador, né? Descendo no elevador, a gente faz o quê? Abre o cigarro moderno, que é, sei lá, o Instagram, né? A gente, Agora, quando a gente olha para hoje o CRM, né? O CRM é uma puta ferramenta, cara. Não dá para você começar uma reunião sem você, pelo menos, estar com ela aberta ali para você... Eu tô falando do Leandro. Sim. Tá bom? Tô falando do Leandro, né? Eu uso muita ferramenta.
Agora, pô, se a gente olhar no horizonte, né, no futuro, isso que você fala é da hora demais, né? Não só mandar um áudio para minha assistente alimentar o CRM, mas também falar assim, cara, inclusive coloca para minha tarefa XYZ para daqui 2 horas, a Y para um dia e a W para daqui 2 dias. Quer dizer, ela já pega e alimenta, assim. Isso seria muito... Ia facilitar muito o dia a dia do vendedor, né? E a galera já quer IA em vendas, assim. O pessoal já quer que tenha IA nas tecnologias que eles vão usar ao longo do processo comercial, mas ainda não se sabe muito como, ainda não está muito consolidado quais vão ser os principais usos da IA ao longo do processo de venda. Então tem muita hipótese. Tem atendimento inteligente, tem qualificação inteligente, tem reunião que é pré-montada, tem pitch que é pré-montado, tem geração de rapport com base no comportamento do seu lead que ele consultou online. Tem muita coisa que está acontecendo, mas ainda não está tão consolidado. A gente está num momento que ainda... muita gente quer usar, mas ainda é pouco constatado o que de fato está funcionando, o que vai ser crítico, quais são aquelas que vão se consolidar primeiro e serem críticas pro processo de venda, sabe? Sim, eu concordo com você, tem muito barulho. Muito. Né? E a gente tem tanto barulho em cima do chat GPT que as pessoas se acostumaram a abrir lá o chat GPT e conversar e fazer uma pergunta. Show, mas... A gente não consegue falar assim, cara, eu vou usar isso aqui nesse contexto de vendas, né, cara? Como é que eu faço para facilitar mais o meu trabalho? Eu acho que vai ter bastante... Nesse campo da inteligência artificial, eu acho que vai ter bastante desenvolvimento e desenvolvimento rápido, porque se a gente puder acessar, se a inteligência artificial puder acessar essa base de dados e o dado for confiável, né? Tem essa também. Porque tem muito dado que não é mais público por causa da LGPD. Então, até que ponto, de fato, eu vou conseguir personalizar um e-mail, um cold e-mail para o Daniel, sendo que talvez eu não possa acessar essa informação. Então, existe também um complexo, não diria jurídico, mas talvez ético do que eu posso usar nessa informação. Faz sentido? Eu viajei, cara. Eu dei uma viajada agora aqui. Não, mas é isso, né? É polêmico, porque às vezes tem coisa sua que a LGPD não necessariamente vai te proteger de um dado como, por exemplo, hobbies que você publica em rede social ou em coisas que estão disponíveis publicamente que ela pode pegar como padrão. Eu acho que uma IA que já está entregando muito, que ainda, de novo, né, está em teste, tem muitas ferramentas que estão testando isso tudo e que ainda não está... Alguém não dominou ainda, mas vai dominar. Vocês já foram atendidos por alguma IA boa, na fase inicial, assim, do atendimento, de vendas, ou não? Vocês já tiveram alguma experiência? Por algumas ruins. Ruins? Já pegou alguma boa? De vendas não, cara. Ainda não. Tá, não. Teve uma... Eu também já fui dentro de umas ruins. Teve uma que eu fiquei impressionado. Assim, boa mesmo, sabe? Muito boa. E ela me respondia em 2 segundos. Então, a IA, ela reduz... Ela praticamente zera o tempo de atendimento que existe, porque o tempo de atendimento ele é inversamente proporcional ao seu sucesso com aquele atendimento. Não é bom, a gente tem que encurtar o tempo de atendimento. E ela não errava em nada, porque me perguntou, acho que 3, 4 informações que eu forneci, e eu comecei a trucar ela, sabe? Tipo, olha, mas... No meu caso, você acha que eu tenho que seguir esse caminho? Por quê? Por que não esse outro? E as respostas sólidas, boas, rápidas. Eu falei, porra, claro, eu tô falando de uma parte inicial de um atendimento, tá? De uma coleta de informação prévia. Uma qualificaçãozinha? Uma qualificação, talvez uma peneira inicial. Eu ainda acho que o trabalho da SDR, assim como o vendedor, não sei, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver. Claro que tem muita empresa que tem SDR, que chama de SDR. Quando você vai ver o trabalho que está sendo desempenhado pelos SDRs, é simplesmente uma peneira de 5 perguntas. Eu tenho SDR. SDR não é isso. SDR educa. SDR começa a gerar valor antes do momento ainda da reunião de vendas. SDR critica a visão de mundo do cliente, dos problemas que ele tem, oferece uma solução ímpar que o cliente não tinha enxergado. Aí qualificou. Porque a galera hoje vê como peneira. Tá bom, para peneira, acho que a IA vai matar. Pro SDR que é, oi, tudo bem? Sim, não, sim. Então você pode avançar, escolha da... Aí acho que ferrou. Aí vai matar todo mundo. Agora, o SDR, aí acho que esse não. Esse vai demorar. Show. Legal. E quando a gente fala, né, aliás, puxando um gancho da tua primeira pergunta sobre aversão a risco, né, crescente aversão a risco e crescente concorrência
de mercado, né? Esses dois fatores influenciando no processo de vendas. Como é que o vendedor do futuro pode se preparar para esses dois pontos, olhando para o processo de venda deles? Tá, beleza. A gente tem que começar a focar na comprovação da entrega de sucesso e de valor ainda no momento de venda. A gente tem que inovar para conseguir fazer isso. De novo, não é simples, mas quem conseguir vai sair na frente. Tá. Então, o vendedor hoje, ele ainda é focado na assinatura do contrato. E claro, se não assinar contrato, não fatura. A gente tem que faturar. Tem meta de vendas, não é um negócio também, esquece faturamento, não é sobre... Lógico que é sobre isso, tem meta de vendas. Só que o faturamento ele vai começar a ser uma consequência de você conseguir gerar um conforto no seu cliente o suficiente para ele te enxergar como uma opção segura e como uma solução que de fato está focada em resolver os problemas dele. Então, de novo, a Plumes, como é que a gente está combatendo concorrentes de uma marca muito mais sólida, muito mais disseminada como a nossa? A gente força uma prova de conceito. Tá. Porque imagina que assim, você foi lá, você apresentou sua solução, de novo, não precisa ser software, né? Independentemente do que você comercializa, você apresentou sua solução, o cliente gostou muito da sua solução, só que você está batalhando com uma marca que é top of mind, que é importante, que é uma marca que todo mundo conhece, é a opção mais segura. Às vezes o cliente não vai optar pelo caminho da prova de conceito. O cliente às vezes não tem essa iniciativa de falar assim, olha, tem como a gente fazer aqui um testezinho, tudo, ou validar, ou ver na praia. Então, a gente faz isso. Tá. De assim, ainda em momento de... Quando a gente identifica que a gente está batalhando com marcas mais pesadas e que a forma de redução de risco deles é marca, a gente fala para eles, pô, você não acha que é importante a gente levar isso para a prática? Porque eu quero ver quem que vai arregaçar a manga e passar 3 dias no cliente. Mas aumenta a CAC, aumenta ciclo, aumenta. Mas sua taxa de conversão... Pronto. Sua taxa de conversão aumenta. Adianta baixar o número do CAC e não converter o cara depois. Pronto, né? É perfeito. Só que isso é uma confusão enorme, porque a galera fala assim, não, mas daí demora mais para vender. Mas não... vende mais. Exato, é uma matemática, é uma fórmula. Não adianta você falar, não, essa variável aumentou, então desiste da ação. Não é assim que funciona. Vai aumentar o seu CAC, vai aumentar o seu ciclo, só que você vai aumentar a sua taxa de conversão. E diminuir churn. E diminuir também, exatamente. Vai diminuir o cancelamento, vai reduzir a saída e... A gente colocou uma etapa do nosso processo de vendas que ela chama escopo. Escopo. Entre a... Na verdade, eu ligava para clientes, a gente não conseguia fechar nenhum cliente acima de X ticket. Aí eu peguei 5 deles e eu liguei. E eu falei, cara, não vou tentar te vender. Assim, eu preciso de 1 minuto seu. Não vou. Eu só realmente preciso de fazer uma pergunta, porque... Eu precisava entender certinho. Eu falei, pô, na apresentação de produto, você curtiu muito, você elogiou, pirou, voou cadeira na reunião. Meu Deus, é o melhor que a gente já viu na vida. E a gente não assinou o contrato. Assim, o que aconteceu? Eu preciso entender. E teve, enfim, em resumo... Dar feedback construtivo para melhorar o processo. E isso é muito bom, tá? Não tem espaço para fazer isso. Eu duvido, se você abrir a reunião dessa forma, falando assim, olha, eu não estou ligando para te vender, eu queria só entender o porquê não, e eu prometo que eu não vou. O cliente vai falar. Nem que você vá presencialmente, tá te atendendo, desculpa uma feira que ele vai estar e vai lá e Principalmente pergunta. Ele achou tão legal a apresentação, né? Ele... Entendeu? Já tava bacana o relacionamento, né? E a gente saiu da reunião... Nossa, a gente saiu da reunião de vendas assim, meu Deus do céu, eu vou tomar uma cerveja. Eu arregasquei isso, tá maluco? O cliente indo embora já falando quando nós trabalharmos juntos, quando vocês estiverem... Cliente já falando assim... E você, não, acabou, joga pra forecast, essa conta é minha. Aí você vai lá, manda a proposta que a gente nunca mais responde. Então... mas mesmo se tenha validade estimativa, o que acontece? A gente colocou uma etapa entre o encantamento e a apresentação da proposta que ela chama escopo. Por quê? Os clientes na ligação eles falaram assim para mim, a solução é incrível, mas a proposta de vocês não dá para entender nada do que vai acontecer na hora que eu fechar. Não dá para entender o que vocês vão fazer, não dá para entender como é que vocês vão implementar, não dá para entender se é seguro, não dá para entender nada. Então, eu falei, então como é que eu levo informação... Aí a gente teve a ideia de montar o escopo. Escopo é uma reunião de validação técnica, que depois do encantamento eu falo pro cliente, o cliente fala, eu quero uma proposta. Quando ele tá lá, né? Yes, melhor solução do mundo. A gente fala assim, cara, legal, mas eu não consigo te mandar uma proposta ainda, porque eu nem conheço ainda a sua área comercial. Eu vou ter que te fazer uma série de perguntas para validar uma série de premissas, e quando a gente estiver seguro que você está preparado e que a implementação vai ser um sucesso, aí a gente vai fechar. Porque a gente não quer trazer um cliente para dentro de casa para ficar 3 meses. Nessa reunião a gente dimensiona também o tamanho do projeto. E blá, blá. Então, quando a gente colocou essa fase... O cliente vê valor nisso, porque você tá... Tranquiliza. E você tá trazendo para dentro de casa
as preocupações que você deixaria na mão do seu cliente, caso você simplesmente mandasse uma proposta comercial, ele não vai te abrir as preocupações. A gente tem um senso natural de frear quando tudo parece uma maravilha, é natural. Então, nossa, é a melhor solução do mundo. Manda uma proposta, manda, que legal, eu estou com a proposta. Qual é a merda que eu não tô vendo aqui? Onde tá a pegadinha? Qual que é? Agora eu vou pensar. Meu Deus, o vendedor assim, vamos lá! Era pra eu entender, mas eu não estou entendendo, né? Entendeu? E aí, então, não vamos deixar isso na mão do cliente, vamos trazer isso pro nosso processo de venda, e quando o cliente, antes dele entrar no mood, calma, deixa eu ver o que tá de errado, vamos falar vamos a gente problematizar. Se você encontrar um problema, então, para venda da sua solução, melhor ainda, porque na reunião de escopo, às vezes a gente fala assim, a gente vai implementar, tal, você quer gerar proposta no meu CRM? Quero. Você sabe me explicar o cálculo do seu imposto? Não sei. Então como é que você quer que eu implemente um CRM na sua empresa? Não, sério, isso gera uma sensação no cara assim, e dá briga, tá? Entre o cliente. Pô, você não falou que você sabia? Isso é papel como seu, não sei o quê. Pagando imposto? Assim, cara, você tá quase fechando esse game, quase fechou com fulano, não sabe nem responder isso. Galera, ou vocês respondem isso, não tem como implementar. E eu tô dando um exemplo, nem comigo, nem com ninguém, né? Hora, e a gente sai com uma lista de to-dos pra dar certo. E se não der certo, obrigado, tchau, ele não vai vender. Então, quando você faz isso, você está trazendo para dentro de casa esse monte de preocupações e alinhando essas premissas com o cliente, já é uma redução de risco gigantesca, só a nível oral ainda, conversando, porque a gente está no gogó e tal. Aí não é nem prova de conceito, é nem MVP, repara, é só gogó, é só conversa para a gente alinhar as premissas e colocar na proposta. Já melhorou muito. Um outro passo foi a validação, agora vamos levar para prática, mais caro ainda, mais CAC ainda, mais demorado ainda, mas também converte mais. Porque a gente pega aquela ideia que a gente vendeu para o cliente e leva para a prática, faz uma POC, faz uma validação técnica. Aí mais do que só dizer e alinhar premissas com o cliente, ele está vendo a solução funcionar e fazendo o que ele precisa, ele está vendo lá, não sei, a fração do seu serviço, ele tá vendo que aquilo funciona, e quando ele vê que aquilo funciona, é mais forte do que só ter o escopo, é mais forte do que ter a proposta, é mais forte do que visitar um cliente seu que é satisfeito. Ele está vendo funcionar. Na empresa dele. Então não tem nada que é mais poderoso que isso. Então a validação técnica, de novo, eu reconheço as dificuldades de trazer isso para perto, não tô falando que é fácil, mas isso vai gerar muita diferenciação. E é um processo que não é simples de ser construído, mas é possível. Porque, Dani, começou com a ideia de ligar para os clientes que foram lost, né? Foram perdidos, e perguntar. E aí, em cima de um feedback, veio a real. Falei, cara, e aí você adequa o teu processo, ou seja, você ajusta o teu processo para você conseguir ter mais fluidez e pelo menos ter feedback. Cara, isso é uma coisa que dá para aplicar hoje. Sei lá, o que o amigo ouvinte está ouvindo, né? É uma coisa que até aqui é super aplicável isso. Muito. Só que o lance, isso que ficou muito forte para mim, é o profissional de vendas do futuro entender essa aversão à risca do cliente. Ele sempre vai... Você vai estar conversando com um cliente que vai estar sempre desconfiado. Pô, será que o Daniel é tudo isso mesmo? Será que ele vai fazer isso que ele tá falando que ele vai fazer? Só que ao mesmo tempo, eu tô conversando com o Daniel e cada vez mais pessoas. Cada vez mais concorrentes. Então, como é que o Daniel faz para se diferenciar dentro desse, cara, desse mundo de concorrência? Faz sentido, Dani? Com certeza, cara. E você provar onde você vai entregar valor, né? Que é a diminuição do risco na ponta, né? O negócio de falar não para aumentar a transparência. Né? E você coloca, olha que curioso, cara, você coloca de novo o profissional de vendas como protagonista. E aí não tem inteligência artificial que vai substituir isso, né? Não. Você entende o lance? Como não é uma ameaça? Não. Porque é relacional, né, cara? Você tá falando de... Tudo que ele está tratando aqui, do provar o sucesso para aumentar o nível de segurança, né? Você fazer esse escopo para tranquilizar, é tudo relativo a emoções do processo. Perfeito. Né? E a inteligência, ela é racional, né? A inteligência, ela não vai cumprir a camada emocional, porque além de, no fundo, quando você está lá conquistando confiança e você está falando, e essa conquista de confiança é a nível de pessoas. Então, vocês viram o robô da Tesla aí, que saiu tudo, ele pode falar muito bem, mas é só um robô. Agora, a gente
uma pessoa conversando com a outra, eu acho que a chance da gente ter nossos empregos ameaçados em menos de 10 anos para IA, na minha humilde opinião, é nula. Porque eu acho que primeiro tinha que ter uma evolução, comportamental. Acho que antes de você querer ser ameaçado por um robô, eu acho que esse robô ele deveria cumprir várias funções antes de fato substituir um humano, sabe? Começar com coisas simples, coisas, atividades domésticas. Um robô que lava roupa. Quem que não ia querer um robô que lava roupa? Sabe? Antes de pensar num robô que que pega um telefone e faz uma call, sabe? Acho que... A não ser que quem comece a comprar sejam robôs, aí ferrou. Aí fica complicado. Aí a gente tá fudido de qualquer jeito. Aí se compradores virarem robôs, acho que muda um pouco a história, mas tá muito longe disso, né? Falando bobagem, só, obviamente isso não é uma coisa que dá pra ver acontecendo em breve. Mas a gente já consegue ver alguns humanos não querendo se relacionar. Esses estão rapidamente ameaçados, né? Bom ponto. Esses estão rapidamente ameaçados. E esse é um ponto forte, porque quando você vai prospectar um cliente, com o que você lida? Com gente. Com gente. E o que você liga para alguém que não está esperando sua ligação, né? O que acontece normalmente? Rejeição. Agora eu não consigo falar, Daniel, me liga mais tarde, né? Aí você tem um monte de gente prometendo que você vai conseguir prospectar sem precisar sofrer a rejeição. E eu acho que essa é a confusão, entendeu? Tipo, eu não quero ser rejeitado, ninguém quer. Vamos partir desse pressuposto. Eu gostaria de ligar para todos os prospects que eu tenho e ser aceito. Beleza. Mas isso é impossível. Porque imagina, estamos gravando o podcast aqui há, 50 minutos. Quantas pessoas tentaram ligar pra gente? Ou mandar um WhatsApp? Então é normal, a rejeição acontece, né, Dani? Agora, se a gente acha uma IA que vai resolver um problema que é de cunho comportamental, é sedutor. Mas aí todas as promessas que não são entregues, né? Até esse momento, eu assim, pesquisando, estudando e conversando com muita gente aqui no Papo do Empreendedor. Comendo o que você quiser, fique rico, lógico, gastando dinheiro a rodo. É quase esse tipo de promessa, né, Otávio? Nossa, emagreça, eu sou muito atingido por ads disso, cara. O suco, né? Emagreça de 7 quilos com esse suco, né? Mas é verdade, foda, eu também acho uma promessa infundada. E aí, pra gente poder partir pro final do nosso episódio aqui, pra gente fechar, aí eu queria te ouvir, depois ouvir o Dani, depois, circular. Na sua visão, diante de tudo que a gente bateu um papo, quais são as 3 habilidades que o amigo ouvinte precisa desenvolver para ele ter sucesso em vendas nos próximos anos? Boa. 3. Pode ser Conhecimento mais. técnico, didática e personalização. Didática, o conhecimento técnico e a confiança, eles combinados eu falei que são muito importantes. E o conhecimento técnico, ele só é importante porque ele faz com que a gente eduque o nosso cliente e ofereça para ele uma visão diferente a respeito dos problemas que ele está passando, do porquê que ele está passando, qual que é a melhor forma e mais sustentável de resolver aquilo. Só que se você não tiver didática, e didática não é falar bonito, você não vai conseguir fazer com que o seu cliente ele entenda. Então compra a sua ideia e acompanha a sua linha de raciocínio. Então didática, e tem muita gente que, não, é porque ele nasceu com a habilidade. A didática ela é ensinável. Didática é velocidade de fala, didática é tom, didática é gesticular, didática é exemplo real, é metáfora, é analogia, é você trazer a realidade do cliente para dentro do exemplo que você está dando. Então dá para treinar a didática. Então você tem que ser um especialista monstro que você entende tudo tecnicamente? Tem. Só que você tem que ser uma pessoa didática, né? Professores, né? Conhecimento e didática. Então acho que esses 2 são muito importantes. E personalização. Eu acho que quanto menos Genérico. Acho que menos genérico, olhe para o cliente e olhe menos para si. Mas o meu pipeline funciona, eu sei, mas o mercado muda e quando o mercado muda, as áreas de vendas mudam por consequência, não para, a gente fica mudando e se transformando conforme o comprador ele se transforma. Então se conforme com isso, sua maquininha de venda, seu funil da forma que ele é hoje, ele não vai funcionar igual daqui 5, 10, 15 anos, você vai ver que vai ter mudanças. E eu acho que para acompanhar bem essas mudanças, a gente tem que começar a olhar para o nosso comprador e como a gente oferecer uma experiência mais personalizada para ele. Eu acho que tem que ser flexível, né? Eu acho que essas são as habilidades que eu colocaria como se fosse para
vou estudar vendas, o que eu me importo, eu acho que essas 3 variáveis eu colocaria como Conhecimento técnico. conhecimento técnico, didática e personalização. Show de bola. E você, Dan? O que você pensa aí? Eu acho que, complementando, né, as Sim. 3 que a gente pediu pro Otávio, eu colocaria inteligência emocional. Ah, sim, Né, que é justamente o que a inteligência artificial não consegue tem. entregar. Né? É você conseguir tranquilizar o cliente, né? Porque a inteligência emocional não tem a ver só com você saber lidar com as suas emoções. Né? Tem a ver com você identificar a emoção no outro, né? E conseguir fazer a gestão desse relacionamento. Né? Então, você conseguir entender uma preocupação genuinamente, e como que você despreocupa a pessoa, né? Você perceber uma ansiedade, né? Porra, o cara tava quase comprando e daqui a pouco o cara mudou completamente, não atende mais a gente. O que aconteceu, né? Tem que ir lá, tem que entender o que aconteceu, de que forma a gente faz para que isso não aconteça mais, né? Aprender a lidar com as coisas que cada vez mais os vendedores não estão querendo lidar. Todo mundo vai querer prospectar sem ser rejeitado. Vamos automatizar todo o topo do funil. Um monte de gente não quer ser atendido por robô no topo do funil. Se você topar ser rejeitado e souber lidar bem com isso, existe uma chance de você nadar de braçada. Porque você está fazendo o que a maior parte das pessoas está evitando de fazer. Né? Então, você ser um bom vendedor do ponto de vista comportamental, que a gente tanto fala dentro do programa de aceleração, né, Lê? Vai ser um ponto positivo. Muito bom. E você, Lê? Complementa aí. Cara, eu acho que um ponto para agregar, para somar, é multicanalidade. É você conseguir falar do produto ou do serviço que você vende indiferente o canal que você tá. Porque às vezes você pode ter, por exemplo, alguém interessado em comprar o seu produto ou o seu serviço no LinkedIn, aí essa pessoa ela interage com você, só que você não consegue avançar, por exemplo, para uma call que estaria dentro do seu processo de vendas. Mas de repente você, sei lá, vê que essa pessoa está assistindo uma live da sua empresa, de alguma forma, entendeu? Você conseguir atingir o teu cliente, mas eu não estou falando do ponto de vista de empresa, estou falando do ponto de vista do vendedor. O vendedor conseguir olhar para os mais variados canais e enxergar, pô, aquilo que eu postei no LinkedIn, como é que impacta a minha audiência aqui? Porque todos nós temos uma audiência dentro do LinkedIn, como exemplo, a gente está gravando um podcast. Quantos alunos na turma 10 do programa de aceleração levantaram a mão que ouvem o podcast? Só que quantos deles ouvem há mais de 2 anos, há mais de 3 anos? Vários. Só que esse mês, o mês passado, se tornaram alunos, se tornaram clientes, você percebe? Então acho que dentro dessa estratégia, e falando de um ponto de vista assim, mais de inspiração para quem nos escuta, é olhar para essa multicanalidade. Então às vezes tem alguém que interagiu com a minha marca, me segue no LinkedIn, daí começou a me seguir no Instagram, aí encontrou algum ponto de conexão, sei lá, por um story que eu publiquei, sei lá, tava no show do Bruno Mars e ele também. Isso criou uma conexão que lá na frente o interesse dele por seguir para uma reunião pode ser maior do que se fosse alguém frio. Eu acho que como as redes sociais estão tão na palma da nossa mão, através do smartphone, isso vai ser cada vez mais presente. Então eu lamento de verdade o vendedor que não entendeu isso e não publica dentro de uma rede social que ele tenha mais liberdade possível. Pode ser o LinkedIn, pode ser o Instagram, pode ser o finado Twitter, sei lá. Ele não publica aquilo que ele vende. Então ele deixa de vender daqui 6 meses, daqui 1 ano, para alguém que está dentro da rede de conexão dele, mas ele esqueceu. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam se mostrar mais. E não falar, a gente tem muito aluno que fala isso, mas eu tenho que ter um Instagram pessoal, um Instagram pro Leandro profissional. Eu falei, cara, o Leandro é um só. Uhum. Então, hora eu tô vendendo dentro dos supervendedores, hora eu tô fazendo uma reunião na Plumes, hora eu tô, sei lá, cara, fazendo um churrasco. E alguma coisa vai conectar com o Otávio, alguma coisa vai conectar com o Daniel. E às vezes é o churrasco que conecta. Muitas das vezes. No LinkedIn, o 100% corporativo fica tudo muito bonito. Fica gelado demais. Fica tudo o Instagram muito. 100% pessoal, às vezes falta, né? As pessoas não sabem lá dentro o que você faz. Isso. Se você consegue ser íntegro dentro de todas as plataformas, você tem mais chance de conexão. Tem amigo meu que eu não sei o que ele faz, cara.
É amigo meu, tudo bem, no churrasco você pergunta, mas eu falei assim, cara, por que você nunca publicou isso? Por que você nunca, sei lá, você nunca foi num evento, você nunca participou de uma reunião pra você fazer um story, tirar uma foto, sabe? Eu acho que é isso, cara. E tá nascendo um termo aí, tem o Sales-led Growth, tem o Product-led Growth, então enquanto um é vendas e o outro é o produto orientando crescimento. Pode crer. Community-led Growth. Então você tem agora geralmente é uma figura da empresa. Founder-led Growth. Ainda é founder ou ainda é diretor, que tende a não ser mais concentrado só em diretores ou founder, que é uma pessoa que cria uma autoridade grande, influente em rede social, que produz conteúdos relacionados àquele tema, ainda às vezes topo e meio de funil e eventualmente de fim também, para trazer essas pessoas para... outro dia eu comprei um produto assim, exatamente assim, seguindo um cara que faz conteúdo bom, legal, que eu realmente aprecio o conteúdo do cara, e fez muito sentido a venda do produto dele, assim, ele explicou bonitinho, o conteúdo eu acompanho, e o conteúdo de fim de funil dele, que era focado na resolução daquele problema para empresas de software, ele não me adicionou à toa, né, safado, mas ele, é lógico que era para mim, mas assim, na mosca, sabe, que ele falou assim, aqui sofre com isso, você resolve assim, perfeito, assim, o dia seguinte assinando o contrato, e só consumindo o conteúdo do cara, contato com vendas foi bem rápido, assim, sabe. Você já chega definido, né? Totalmente educado, Construção da Dentiacine foi fantástica, mas assim, conteúdo bom. Porque não adianta, é só o ChatGPT, não é assim, é conteúdo bom. O GPT talvez ajude, mas tem que ser um conteúdo de primeira, que a pessoa dedicou tempo, tem conhecimento de fato exclusivo, faz sentido. Eu acho que, né, já falei isso, acho que nos 2 episódios, né, mas o vendedor que está usando o ChatGPT para criação de conteúdo, a chance de ficar igual ao conteúdo de todo mundo tá muito grande, porque tá todo mundo usando. Né? Então, aí falta, principalmente quando você está falando, né, do seu próprio conteúdo, do seu relacionamento, de você usar a sua identidade para conectar com as outras pessoas, quanto menos inteligência artificial, melhor. Concordo. E mais material que não seja só texto, talvez. As pessoas também, às vezes, não usam vídeos. Pô, o vídeo prende muito, né? Você tá lá arrastando o vídeo, ele é envolvente, tem uma pessoa ali, você vê a cara. Então, eu sei que o texto é bom também, a variação é importante, mas o vídeo também é muito legal. Então, eu acho que realmente, eu concordo muito. Eu acho que isso vai sair da mão de diretores, vai começar a ir pra mão de SDR. Se espera que... Você já viu, tem essa tendência que a SDR vai ganhar muito dinheiro, porque esses SDRs que se tornarem autoridade naquilo que... Quanto que vale a contratação de um cara que gera para você 50 leads por post? Qual que é o salário da SDR hoje? E quanto que um SDR, que o método dele é autoridade e voz em rede social, vai ser? Ele vai ganhar mais que o CEO. Tipo, esse cara vai ganhar muito dinheiro numa empresa pequena, ele vai ganhar mais que diretoria. Né? Se você falar do salário absoluto, provavelmente. Se jogar o variável, ele vai ganhar mais que diretoria. Entendeu? Interessante essa visão. E aí entram outras competências. Porque aí entra o cara gera valor. Ele gera valor, porque ele tem, né, a comunidade dele, né? Ele tem uma autoridade, ele tem ali o tamanho da rede dele. Ele postou isso. Assim, hoje, uma reunião de vendas pra gente custa R$2.000. Uma reunião de vendas. Certo? Beleza. Nossa taxa de conversão é boa, compensa. Eu sei que parece alto, mas custa R$2.000. Aí eu tava conversando com esse cara, que é um exemplo em social selling, ele gera muito lead com post. Por post, ele gera 60 leads. Reuniões de vendas, pra ser claro. Ele gera 60 reuniões de vendas, levantada de mão, que converge num agendamento pra apresentar a solução dele. Ele faz, tipo, 12 posts por mês. Então, assim, faz uma conta comigo. Quanto custa pra trazer esse cara? Não dá nem pra estimar. Porque, lógico, ele desenvolveu uma autoridade no nicho dele. Então, logicamente, você tem essa limitação. Não é que, vou contratar um influencer para o meu... Não é igual jogador de futebol, né? Exato. Então, você vai ter que... Agora, quem conseguir construir isso é muito difícil de estimar quanto vai valer esse tipo de trabalho. E aí volta no começo da nossa conversa, né? É o cara que, para gerar esse conteúdo, ele é especialista no produto, é o cara que entende o que acontece, tem didática, é o cara que entende o que acontece com o cliente depois que ele compra a solução, porque é impossível você criar um conteúdo de valor se você não tem essa visão do final, da utilização do produto para você trazer aqui na ponta. Perfeito. Certo? Sim.
Então, assim, algumas novas habilidades que esse profissional tem que ter. Ele tem que saber ele tem que saber contextualizar bem aquilo que ele está fazendo na rede social, vendendo. Ele tem que saber produzir o conteúdo. E você falou assim, cara, o vídeo é muito interativo. O cara, para ele fazer um vídeo interativo, ele precisa entender muito bem de edição. E aí eu não sei até que ponto... Aí a inteligência artificial pode ajudar. Sim, hoje todos os cortes do Papo de Vendedor é feito por uma IA. Olha aí que legal. Antigamente era um profissional, mas a IA conseguiu entregar um valor tão grande que não fazia mais sentido a gente manter um profissional para fazer o corte específico. Então a gente falou, pô, funcionou. A audiência até então nunca percebeu, porque a gente nunca recebeu nenhum tipo de comentário. Não faz sentido você contabilizar uma força braçal criativa, porque eu não tô falando que era ruim, mas eu tô falando que pro editor fazer, ele levava mais tempo, ele se dedicava mais tempo para fazer aquilo. E a IA criou um contexto e deixou dinâmico. Coloca legenda e tudo mais, dá bastante ferramenta pro time, colocar um logo e tudo mais. Agora, eu acho que o amigo ouvinte que tá olhando para essa veia de criar conteúdo, ele tem que entender sobre storytelling, sobre contar uma história, sobre pegar um case e colocar. O copyright, que é você escrever essa história. Se você vai usar o LinkedIn, você vai usar tal tom, tal jeito. Se você vai pro Instagram, tem que ser outro. Alguém aqui lê legenda de Instagram? Se estiver rolando o feed? Eu não sabia que tinha. Então assim, a gente não... Agora, se a gente tá vendo um story, né? Um story não, um Reels, e aí o cara... Pum, algo impactante. Leia a legenda, provavelmente a gente clique na legenda para pelo menos dar uma olhadinha ali no texto. Agora, é a mesma mídia. E ele poderia ter feito um post estático com a mesma legenda, mas por que a gente ativou? Por causa do conteúdo interativo. Então, acho que esse conhecimento, o vendedor, ele vai ter, para ele ir para essa veia de criar conteúdo, de entender que isso é investimento e não perca de tempo, de entender que tem que ser o perfil pessoal, não é para deixar o perfil da empresa. Sim. Pessoas se relacionam com pessoas. A marca tem que ter um perfil bacana, mas cara, eu prefiro me relacionar com o Daniel do que me relacionar com super vendedores, sabe? Eu acompanho a newsletter do Daniel, mas eu não acompanho ou não vejo com tanta frequência a company page dos super vendedores, sabe? Faz sentido? É isso aí. Vai deixar a coisa mais gostosa de ser consumida, assim. E conhecer a trilha da sua comunicação também. Então, não é só um conteúdo aleatório do meu tema. Eu vou vender caneca, vou falar de caneca. Eu tenho que ter noção da... Qual que é a linha de raciocínio que eu tô construindo com a sequência de posts que eu tô fazendo, né? Eu quero levar o cara a quais conclusões com o consumo do meu conteúdo. Não é simplesmente lançar qualquer tipo de conteúdo, né? Eles têm que estar em torno de uma estratégia de educação que leve a pessoa que está consumindo o conteúdo a ser conduzida numa linha de raciocínio específica para chegar até a conclusão de que faz sentido, assim como eu falei pro cara... E eu comprei a solução dele lendo o post dele, assim como ele fez comigo, né? De conseguir fazer a gente ser conduzido até essa conclusão. Sensacional. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. Baita episódio. Baita episódio, cara, com certeza. Foi. Otávio, quais são as suas considerações finais? E, por favor, né, o espaço é seu. Como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você, cara? Boa. Eu acho que eu não falei ainda no podcast, então vou falar. Conhecimento técnico é muito importante para venda. Falei só 45 vezes, né? É que minha tese é muito essa, pessoal. Então acho que a consideração final é essa: estude, seja didático, personalize, tenha uma postura do vendedor de amanhã, coloque a tecnologia a seu favor, né? Ganhe produtividade encurtando tarefa burocrática que IA já pode fazer. Eles acabaram de dar um exemplo de uma pessoa que ficava cortando o vídeo na mão, você joga no IA, acho que em 1 minuto você tem o vídeo retornado cortado. Então, seja inteligente, use essa tecnologia a seu favor, não para fazer o seu trabalho na camada emotiva, de inteligência emocional, como o Dani falou, mas para encurtar a tarefa que você não precisava estar fazendo. Então, tarefas burocráticas, quanto menos tempo de gastar, melhor, e a IA já está aí para ajudar nisso, então ela já consegue dar produtividade nesse sentido. Se você quer entender como é que a Plumes pode ajudar, né, aumentar aí as suas vendas, como que a gente se tornou o maior CRM da América Latina, vai ser um prazer bater um papo. A gente faz apresentações personalizadas de 30 minutinhos para tentar entender como que a gente pode levar mais produtividade para a sua área de vendas. E queria agradecer, Dani, Lê, eu escuto o podcast de vocês. Estar aqui desse lado dessa mesa hoje é um prazer muito grande, então obrigado. Vocês são figuras importantes para vendas no Brasil e é legal fazer parte do movimento. Então, continuem, porque
Vocês são muito falados, o conteúdo de vocês é muito consumido, como vocês bem sabem. E é um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, de verdade. Show de bola, Otávio. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse papo aqui inspirou bastante o amigo ouvinte, né, Dani? Com certeza. E aí, o amigo ouvinte que ficou até o final, vai lá no @supervendedores no Instagram, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta. Esse episódio é feito de vendedores para vendedores. Então a participação de vocês é super importante. E ó, quero reforçar o pedido reta final do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Se você ainda não votou, vote. A gente precisa de você, Sales Power. A gente precisa ativar essa força de vendas aí do outro lado pra gente levantar esse caneco. Se você já votou, faça o seguinte, vote de novo, porque... Dá pra votar uma vez por dia. Onde que vota? prêmiompb.com.br. Vou votar agora. Aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Siga o exemplo do Otávio. E aí você vai colocar o seu e-mail aí, vai fazer uma autenticação de 2 fatores para evitar robô. E aí você vai ter ali uma série de categorias, você vai selecionar comunicação, marketing e vendas. Beleza. E aí, papo de vendedor pra gente levantar junto esse caneco. É isso aí. Muito certo? bom. E é rápido, tá? Aí, já Aí, foi? Aí, ó. Já era. Prontinho. Rapidinho a gente precisa de você pra ganhar esse caneco. Tamo junto? Já sabe, essa semana tem mais um episódio quinta-feira, às 7 horas da manhã. Se não tá inscrito, se inscreve pra você não perder nenhum episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!